6h18, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso nessa manhã de sexta-feira. E olha só, 29 micro-ônibus que fazem parte do sistema de transporte executivo foram notificados ontem durante uma operação da SMTU, que verificou a documentação e as condições de manutenção dos veículos. Os empresários apontam a prefeitura como responsável pela inviabilidade de troca dos micro-ônibus. Uma longa fila se formou na Avenida Epaminondas. Um a um, os veículos foram parados. Os ônibus com mais de 10 anos tiveram a documentação apreendida e seguiram viagem apenas para encerrar a roda do dia e não devem voltar a circular nesta sexta-feira. Quase metade da frota dos alternativos e executivos está irregular. Retirar os ônibus de circulação foi uma das exigências da Justiça, a pedido do Ministério Público. Mas os empresários consideram a ação arbitrária, porque garantem que há pelo menos 8 anos tentam renovar a frota. Foi feita uma ata em 2010 do Poder Público, dizendo que a gente não poderia comprar veículos enquanto não houvesse o processo licitatório, que aconteceria em 2014. O problema é que todas as vezes que um certame é iniciado, ele é suspenso por irregularidades. Mas desta vez, a SMTU garante que já deu início a uma nova licitação, que deve ser concluída até o fim deste ano. Como nós descentralizamos a licitação dos dois modais, para diminuir até o tempo, se Deus quiser, até o final do ano, nós estamos concluindo o processo licitatório. Alguns empresários foram até a sede da Superintendência de Transportes Urbanos para pedir para substituírem os ônibus apenas depois do processo licitatório. Os 300 carros do Executivo e do Alternativo que estão funcionando foram vistoriados e aprovados pela SMTU. Então, eles estão em condições plenas de uso. Nós queremos nos legalizar, sim, através do processo licitatório, mas depois do processo licitatório é que nós vamos saber quem vai ser contemplado nos dois modais. Só aí que nós vamos poder fazer esse investimento, porque é um investimento alto. Enquanto isso, os usuários pedem que tenha mais fiscalização para que as condições dos veículos melhorem. Os ônibus executivos estão cada vez piores, mas eles passam muito mais do que os ônibus normais, que a gente tem que chegar no lugar onde a gente vai, né? É complicado. Mal necessário. É um mal necessário. Melhor definição, mal necessário, né? Os alternativos não deveriam nem existir. Existem porque o transporte coletivo não funciona com a eficácia que deveria e diante dessa situação é necessário que as pessoas, principalmente das zonas leste e norte da cidade, tenham esse tipo de alternativa para conseguir se transportar na cidade, principalmente dentro das suas próprias zonas. Aí o que acontece aí, tanto no alternativo e executivo, é que a população fica na mão com um transporte que está ineficiente e velho. Essa frota tem mais de 10 anos. Mas, por outro lado, não dá para cobrar dos empresários, não. O empresário vai comprar um ônibus novo, aí amanhã tem uma licitação, ele não passa nesse processo e vai ter o prejuízo? Não dá para cobrar isso do empresário. A gente tem que cobrar isso da prefeitura, que faça uma licitação decente, porque vários processos licitatórios já foram iniciados e não foram concluídos por erro de trâmite, por vícios, por vários problemas que a gente já está acostumado a relatar aqui. É preciso que a prefeitura tome uma postura séria diante disso, entenda a necessidade da população e possa fazer um processo decente, né? Iniciou um processo agora, começou uma fiscalização depois que a Justiça determinou o prazo de 50 dias para que esse processo licitatório esteja acontecendo. Um processo licitatório dura em torno aí de pelo menos 3 meses. Isso é, se não tiver nenhum erro. Então, a gente espera que agora, finalmente, a prefeitura possa ter um posicionamento decente diante dessa situação, porque enquanto ela não se posiciona da forma adequada, os empresários não podem fazer nada e a população está pagando essa conta. E agora a gente fala de um assunto sério e preocupante, o saneamento básico de Manaus. Uma pesquisa divulgou que a capital está entre as 10 piores do Brasil quando se fala em abastecimento de água, coleta e destinação de esgoto. Já em relação ao tratamento dos resíduos, a cidade é a 3ª pior do país. Rua Jericó, bairro Nossa Senhora de Fátima, zona norte da cidade. Aqui, as casas são de alvenaria. As ruas estão asfaltadas, mas o esgoto é a céu aberto. O garapé está entupido por ali, os esgotos estão tudo entupidos. A situação aí que vocês estão vendo é essa aqui, né? Mau cheiro,
está começando a retornar para dentro das casas. Em período de chuva, a situação fica ainda pior. Os moradores, mesmo pagando as contas de água, sofrem com a falta de esgoto. A dona Ivone, que trabalha aqui no salão, não consegue mais ter nada aqui. Tinha sofá, não tem mais. A geladeira precisa ficar numa posição elevada, porque quando a água invade, acaba com tudo, não é isso, dona Ivone? É isso mesmo, minha querida. Tem que ter uma solução aqui para nós, que não é só eu aqui não, tem muita gente. 10 minutos de chuva aqui, é carro de molho, é a rua todinha aqui inundada de lama por causa desse esgoto. Essa é uma realidade que foi destacada numa pesquisa recente feita pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Manaus é a terceira pior capital quando se fala em saneamento básico. Apenas 1/3 da população tem acesso a tratamento de esgoto. Um problema que vem de muitos anos de crescimento desordenado e falta de investimento na área. É uma questão crítica que ela já perpassa 20 anos, 30 anos, quando a cidade de Manaus ainda era uma cidade que ainda estava em expansão, né? Com o advento da Zona Franca, teve uma grande pressão, além de pressão sobre o esgoto, como também teve pressão sobre os recursos hídricos da cidade. E o saneamento básico da cidade, ela não acompanhou esse crescimento. Sem receber saneamento do governo, a população acaba construindo as chamadas fossas negras. Uma construção irregular que, em geral, ficam em frente às casas e que ficam responsáveis por receber todo o material orgânico e esgoto gerado por essa residência. E isso contamina o solo e o lençol freático, o que acaba muitas vezes atingindo a própria água desses moradores, que constroem poços irregulares. Tem, em média, 400, 500 mil fossas. Essas fossas, muitas delas são negras, a maioria. Então, elas são responsáveis pela contaminação do lençol freático, muito mais do que os poços mal construídos. E isso gera outros problemas. Doenças, por exemplo. Na frente dessa casa, a gente percebe isso bem claramente. Grande parte da saúde está na fase que está por causa do saneamento básico, as doenças de saúde básica, aquela que a mãe leva o filho com diarreia, poliomielite, com doenças diversas, é causada pela água ou por contato com o esgoto. A criança joga bola na rua, chove, tem acesso à água do esgoto. Segundo esse especialista, um problema que levaria muitos anos para ser resolvido e que precisaria de um investimento muito alto, mas necessário. O ideal seria que nós tivéssemos grandes investimentos, no caso, para captar a coleta do esgoto, né? A concessionária, ela tem planos juntamente com o Poder Público Municipal, tem planos para aumentar, para expandir a coleta do esgoto, mas ainda assim ainda são planos que precisam de mais sensibilidade, né, do Poder Público. Em nota, a Manaus Ambiental informou que investirá 560 milhões de reais na ampliação dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto na capital amazonense nos próximos 5 anos. Até 2030, a cidade terá 80% do esgoto coletado e tratado. Hoje, 35% de Manaus tem cobertura de rede de esgoto. Desse total, 20% é operado pela Manaus Ambiental e os demais por iniciativas privadas. No início do mês, começou a funcionar o complexo de coleta e tratamento do esgoto ETE Timbiras, no bairro Cidade Nova, na zona norte da cidade. Essa estação tem capacidade para tratar 230 litros por segundo e atende 100 mil manauaras. E agora a gente volta a falar dos casos de polícia, porque lá no bairro São Jorge aconteceu um tiroteio que deixou 2 homens mortos. Eles eram suspeitos de fazer parte de um grupo que estaria no bairro para matar traficantes rivais. Quem vai trazer os detalhes desse caso para a gente ao vivo é o Fred Rocha. Olá, Fred, muito bom dia para você. A semana termina como começou, muito violenta. Conta pra gente o que de fato aconteceu aí no São Jorge, né? Foram várias mortes, muita especulação, muitas notícias circulando pela internet do que teria acontecido aí nesse bairro, que mais uma vez registra um crime. O que de fato aconteceu ontem à noite aí?
Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Exatamente, pelo menos 2 tiroteios foram registrados no São Jorge, na zona oeste aqui da cidade. A polícia militar estava fazendo um patrulhamento pelas ruas do bairro quando avistou um veículo branco, um Ford Fiesta, e decidiu pará-lo. Mas aí eles empreenderam fuga. Pelo menos 2 criminosos estavam dentro e dispararam contra a viatura da polícia militar. Então os PMs revidaram. Nesta troca de tiros, pelo menos 2 bandidos morreram ali mesmo na hora. O Alexandre Oliveira dos Santos, conhecido como Sandrinho, que segundo a Secretaria de Segurança Pública, estava comandando as mortes de traficantes rivais aqui no estado e principalmente aqui na capital. E um outro bandido também veio a óbito, Alexandre Alves da Silva, cujo apelido no crime é impronunciável aqui na TV. Depois a polícia continuou o patrulhamento pelas ruas do bairro e pediu apoio da Força Tática e também da Rocam. Foi quando eles conseguiram prender 4 criminosos que estavam em um veículo. Depois desta prisão, esses bandidos passaram a informação aos policiais de que mais outros traficantes estariam indo ao mesmo bairro São Jorge na tentativa de executar traficantes rivais. Os policiais então receberam essa informação e foram até o beco do Jacarezinho, onde de fato outros bandidos chegaram para cometer uma execução naquele local. 3 bandidos foram alvejados. Eles foram trazidos aqui para o Hospital Pronto-Socorro 28 de agosto, onde deram entrada em estado grave, mas com vida. Pouco tempo depois de dar entrada aqui no Hospital Pronto-Socorro, eles morreram. A polícia conseguiu prender também nesta ação 6 pessoas, além de apreender pistolas 380, 9mm e .40, além de uma espingarda. A polícia já sabe que se tratava de várias execuções que iriam acontecer ali no São Jorge, na zona oeste de Manaus. Não foram só essas mortes no São Jorge que aconteceram, teve uma outra registrada no Zumbi de uma adolescente de 17 anos, identificada como Gracielen Sinaira Rodrigues. Segundo informações, ela também tinha envolvimento com o tráfico de drogas ali naquela área e foi executada por 2 homens que chegaram em uma moto e dispararam várias vezes. Foram pelo menos 9 disparos. Uma mulher que estava com uma criança no colo bem próximo da vítima não foi alvejada. Os criminosos foram embora sem ser identificados e agora a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar este caso da adolescente para tentar identificar quem cometeu ou quais bandidos cometeram este crime lá na zona leste da cidade, viu, Adriane? Fred, voltando ao caso lá do São Jorge, então foram quantas mortes e prisões? São, ao todo, 5 mortes. 2 no primeiro momento, quando a polícia conseguiu encontrar o primeiro veículo que houve o tiroteio. Depois, houve a prisão de 4 pessoas que estavam em um carro. E aí, a partir de uma informação privilegiada dessas 4 pessoas, a polícia foi esperar outros criminosos no beco Jacarezinho. Quando esses traficantes chegaram para executar os rivais, houve uma outra troca de tiros. E nessa troca, 3 bandidos ficaram feridos. Eles foram trazidos aqui para o 28 de agosto, mas não resistiram. A Secretaria de Segurança Pública do Estado enviou uma nota, inclusive à imprensa, explicando como essa ação aconteceu. A Secretaria fala em 6 pessoas presas, mas apenas na nota detalhou 4, que foram as pessoas presas na segunda parte dessa operação, digamos, logo depois que as 2 primeiras foram executadas na troca de tiro, melhor dizendo, com a polícia militar. O fato é que no balanço que nós temos agora pela manhã desta ação que aconteceu no São Jorge, são 5 supostos traficantes mortos e outras 6 pessoas presas, além de pistolas 380, 9mm e também PT-40, além de uma espingarda que foram apreendidas. Lógico, são as primeiras informações, mais tarde podem surgir outras, até porque a gente não sabe como é que foi o desenrolar disso aí, até mesmo que pode ter acontecido em outras zonas da cidade, enfim. Mas as informações preliminares em relação ao que aconteceu são essas, Adriane. Tá certo, Fred, muito obrigada pelas informações.
E a gente continua ao vivo com a Rádio FM O Dia. Vamos conversar com Cleiton Pascarelli e com Manuel Cardoso, que já estavam acompanhando essas informações que o Fred trouxe ao vivo para a gente. 5 mortes em um único bairro, em uma única situação. Esse termômetro de mortes na cidade está lá em cima. A gente se preocupa muito com isso, porque desde segunda-feira não teve um dia sequer que a gente não falou de uma quantidade de mortes grande e mortes violentas na cidade, e é algo que realmente preocupa. Eu imagino que os ouvintes da 93.1 também estejam todos muito aflitos, as pessoas estão evitando sair de casa, né? Bom dia, Adriane. Bom dia. Pois é, a situação está complicada no estado inteiro, né? A capital está passando por isso de forma muito mais intensa. O cidadão hoje está muito preocupado, inclusive eu ouço de amigos que não podem mais sair, que as mães ficam ligando o tempo todo, as pessoas que vão trabalhar e ficam o tempo todo avisando a família, porque está uma situação de guerra, a gente tem mostrado isso todo dia. E não tem como dizer que a responsabilidade dessa preocupação, dessa sensação de insegurança ser da imprensa, porque a imprensa está mostrando o fato que está acontecendo. Todo santo dia a gente tem mostrado aqui mortes e mais mortes. E outra, na terça-feira, houve a entrevista coletiva dada pelo secretário de Segurança e o delegado-geral adjunto, o delegado-geral de Polícia Civil, né, assim como o comandante da PM também, tentando aliviar e dizer para a população que estava tudo tranquilo, que essa força-tarefa aí com os 34 delegados iria mudar isso. Agora, qualquer prisão que se atribui à força-tarefa, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Ainda ontem eu comentei isso no Alô Amazonas, que os trabalhos, eles existem sim, os delegados são experientes sim, mas estão com trabalho agora redobrado. Adriane, os delegados, 34 delegados aí, fora os investigadores que estão trabalhando, além das investigações nos DIPs, agora estão tendo que direcionar as investigações de homicídios também, para dar vazão a isso, a essa demanda enorme que tem surgido. A gente está aqui vigilante, é só para mostrar que a gente também não é leso, né? A gente está acompanhando o que está acontecendo sim. Agora, polícia militar na rua é o que se quer realmente, é o ostensivo, é esse embate aí, porque a população, coitada, tá ali, acuada, o tempo todo. Tem gente que fala assim, tá morrendo bandido, é bom. Mas não é bem assim não, né? Porque assim. O bandido tá morrendo na frente do trabalhador, da criança, da dona de casa que está indo fazer as compras do mês. E porque morre em qualquer lugar, né? Esses homicídios acontecem em qualquer lugar. São vários disparos e alguém que não tem nada a ver com essa situação toda pode acabar se machucando. Além de que você não passa ileso por uma morte. Se você vê alguém morrendo, você deixa de ser a mesma pessoa que você era horas antes disso, né? Isso muda o seu dia a dia. Quem já passou por uma experiência dessa sabe o quanto isso afeta o emocional, o dia a dia. Agora, entre essas pessoas, de acordo com as informações preliminares que a gente recebeu, as pessoas que morreram lá no São Jorge, são 2 fugitivos do CDPM, que inclusive a gente chegou a divulgar o nome deles. Nessa semana, a polícia apontava 2 deles como matadores da FDN. Esse é o Alessandro e também o Sandrinho, e tem também o Alexandre, que foi também um dos suspeitos aí que a polícia já tinha divulgado. As imagens deles estavam como procurados e seriam matadores de uma das facções criminosas. E, de acordo com as informações iniciais, seriam uma das 5 pessoas que morreram, 2 das 5 pessoas que morreram ontem lá no São Jorge. A gente vai continuar acompanhando ao longo da programação, trazer mais informações, mais detalhes sobre essa ocorrência policial. Mas agora eu queria mudar de assunto e falar de uma situação no Aeroporto Internacional de Manaus. O aeroporto vai passar por obras e isso vai mexer com a rotina de quem trabalha e de quem precisa passar por lá, né? Exatamente, Adriane. Uma reforma na pista do aeroporto que deve começar agora no dia 6 de agosto e deve ir até o dia 20 de dezembro. Então, o aeroporto deverá ficar fechado das 5 da manhã, das 4h55 até as 11 da manhã. Todos os voos, e aí é uma informação importante para quem tem passagem, já está com passagem comprada para esse período,
todos os voos marcados durante esse período de 6 de agosto a 20 de dezembro foram remanejados para que não ocorram pela manhã. Lembrando que é uma média de 72 voos diários no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, das 8 companhias que operam na área. Então, a informação que a gente passa para os usuários, para as pessoas que já têm, principalmente que já fizeram a compra da passagem, é importante procurar junto à companhia aérea para saber se o seu voo foi remanejado, porque durante o período da manhã, das 5 da manhã até as 11 da manhã, o aeroporto ficará fechado, então, por conta dessa reforma da pista, que tem o objetivo de tornar a operação segura, de acordo com o que está sendo divulgado pela Infraero, e aí é importante que as pessoas façam essa consulta para não perder o voo, de repente, não chegar atrasado, e as pessoas que compram com antecedência geralmente fazem um planejamento para isso, né? Exato, e o aeroporto de Manaus ainda é um dos que só tem uma pista, esse é o grande problema. Hoje, a maioria dos aeroportos que recebem grande fluxo de passageiros, tudo bem que não é muito o caso aqui de Manaus, mas se recebe ainda voos internacionais, enfim, e pode-se aumentar a capacidade. O aeroporto, principalmente depois da reforma, tem capacidade hoje para receber muito mais passageiros do que recebe. São 13 milhões por ano. Já pensou? Ano passado foi 2,7 milhões a movimentação, acho que um pouco mais de 20% dessa capacidade. E o aeroporto de Manaus ainda é um dos poucos que tem uma pista apenas. Aeroportos como, por exemplo, de Brasília, Guarulhos, Viracopos, outros mais, já tem 2 pistas. Inclusive, normalmente uma é usada para pousos, outra usada para as decolagens. E numa emergência, tem uma para isso. Tá certo, meninos, muito obrigada pelas informações. A gente vai continuar acompanhando aí toda essa história de obra e como isso deve acontecer. É um investimento muito alto, né? 17 milhões de reais para recuperação de pista. A gente que não é da área se impressiona, né, com o valor gasto em algo que é uma pista, né? Só que a gente também não tem propriedade para detalhar como que isso funciona, né? A qualidade do asfalto, como que funciona esse trabalho em si, mas é algo que chama a atenção, o valor investido em uma única obra. Muito obrigada pela participação, excelente dia para vocês, um ótimo fim de semana. Na segunda-feira a gente se encontra por aqui. Bom dia, até segunda, Emanuel. Tá partindo por enquanto, né? Tá partindo? Por enquanto. Vai me abandonar de novo. Mas vai tudo ficar em bem. carreira solo de novo, Cleiton? Paciência. Até Emanuel, sentiremos sua falta, muita né? falta. Qualquer coisa é só chamar, estou aqui à disposição. Pronto para a guerra. Tá certo. Ótimo fim de semana para vocês. Bom fim de semana para você, até segunda. Até lá. E daqui a pouco, dados do IBGE apontam que mulheres deverão ser maioria no país, no Amazonas, em 2030. Além disso, a gente vai trazer informações do leilão do Detran, que começa hoje e vai até amanhã. Tem oportunidades aí para você comprar carros, motos com um preço bem abaixo do mercado. Eu volto já já, não saia daí.